Olá, muito boa noite. Eu sou Andréa Franco Mano, 21 horas e 21 minutos, como combinado. Estou iniciando aqui essa live hoje para falarmos sobre despertar da consciência, dualidade. A ideia com essa conversa, com esse bate-papo é sempre dividir com vocês aquilo que tem feito sentido para mim, que tem me trazido clareza, que tem me trazido harmonia, pacificação, um lugar melhor para viver aqui dentro de mim. Então essa é a minha proposta com essas lives que eu venho trazer aqui para vocês. Hoje eu quero aproveitar e dizer para vocês que dentro desse meu despertar de consciência, dessa minha proposta de dividir com vocês aquilo que tem trazido toda essa coerência para a minha vida, essa harmonia, essa consciência desperta, elaborei um curso que chama Divindades Orixás. Ele está com as inscrições abertas até essa quarta-feira, vai ser via Zoom, online. E nele eu vou ter a oportunidade de levar um pouquinho para vocês a minha compreensão, né, desse universo das divindades, dos orixás, a partir dessa minha experiência, desse meu despertar da consciência, junto a tudo o que tem de informação e mistérios, e que tanto se fala em ocultismo, em hermetismo, no budismo. A partir do momento que a minha consciência despertou para essas coisas, eu realmente consegui compreender o que quer dizer somos todos um e de que forma isso tudo está falando da mesma coisa, independente de religião, né, de como isso tudo compõe o que nós somos, os seres humanos que nós somos e tudo que nos envolve, a natureza, o ar que respiramos, do que nós nos alimentamos, seja do ponto de vista mesmo de energia para caminharmos, seguirmos a nossa vida, seja nos alimentarmos nas nossas emoções, nas nossas experiências, na nossa vida. Então, você que quiser participar do curso, ele tem uma contribuição que é voluntária, então não deixe de participar por isso. A contribuição é voluntária. Se você achar que vale ali fazer essa contribuição numa troca de energia, ok. Se você acha que não, também está ok, você será muito bem-vindo. Eu preciso só da tua inscrição para que eu possa te enviar o link do Zoom. Vou realizar esse curso no dia 7 de setembro, é um feriado, serão 5 horas em que nós falaremos sobre cosmogênesis, sob um ponto de vista umbandista, mas trazendo todos esses conceitos que vêm trazendo muita consciência para mim sobre o ocultismo, o hermetismo, o budismo e como isso tudo está inserido no que é a Umbanda, no que é a cosmogênese umbandista. Vou falar dos orixás, dessas divindades, da sua força, da sua energia na nossa vida, como eles estão em nós, como a gente vive eles cotidianamente, rotineiramente, a todo instante, sem nos darmos conta, damos outros nomes, chamamos de outras coisas. Em diversas religiões você tem essas divindades com outras nomenclaturas. Então a minha intenção é desmistificar mesmo, é tirar rótulos, é demonstrar que a todo tempo nós estamos compartilhando isso, vivendo com isso e damos nomes distintos, é só isso, né? E nesse momento, quando a gente começa a se aproximar do que é a verdade, a gente percebe que não precisa mais haver separatismo, nós precisamos mais estarmos separados um do outro, não é a minha fé e a sua fé, não é o meu Deus e o seu Deus, né? Não é o certo e o errado. E fazendo essa abertura, eu quero começar com um tema que eu propus, né, para a gente estar nesse bate-papo, que é exatamente polaridade, dualidade, o que é o certo e errado, o que é o bem e o mal, o que é o bom e o ruim, o que é o quente e o frio, né? Então, a conversa hoje vai girar em torno disso. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês, Suzana, até o André, uau, o Guilherme, tem muita gente aqui. Olha só, Luiz, que bom, sejam bem-vindos. E se vocês depois quiserem deixar aqui perguntas, né, mais no finalzinho da live, eu tento aqui trazer aquilo que for possível para eu responder para vocês. Então, a ideia hoje é a gente, dentro daquilo que fez sentido para mim, né?
nos aproximarmos do que é, afinal de contas, a dualidade, de que forma ela está em nossas vidas, é presente em nossas relações, em nosso dia a dia, e como que a gente pode olhar para isso de uma forma mais consciente, até para não nos afetarmos tanto. Olha só, até o pessoal da Chai Mania está aqui, quero mandar um beijo, o melhor rapé para quem gosta, né, de fazer uso das medicinas sagradas. A Chai Mania oferece aí o rapé, que é uma medicina indígena que traz muita consciência, né, muita conexão. E fiz um merchan para você, tá me devendo essa. Muito bem. Então, o que é, afinal de contas, a dualidade? O que isso quer dizer? E por que eu também escolhi esse tema, né? A minha proposta de falar deste tema é em especial o momento que a gente está vivendo, para a gente poder começar a pararmos, né, de achar realmente que existe lado. Né? Nós vamos entrar daqui a pouquinho num processo aí eleitoral, né? Não é disso que eu vou falar não, mas só para a gente chamar nossa atenção. E daqui a pouco está tudo polarizado, né? E daqui a pouco tem um bando de gente brigando no Facebook, no Instagram, é família que não fala mais com família, porque escolhe lado. Ô prima, você também tá aí, que delícia, arte doiá, olha só, eu não preciso nem dizer, né? Então, nós estamos diante dessa polaridade, dessa dualidade, já daqui a pouquinho e de uma forma exacerbada, que é achar que existe um lado certo. Em algum momento, a gente acaba acreditando tanto nisso que nós mesmos nos colocamos nessa condição de ficar numa obrigação de defender um lado como se ele fosse uma verdade absoluta. Muito bem. A proposta aqui é a gente avaliar, né? Será que tem mesmo o lado certo? Será que existe mesmo algo que é 100% definitivo para nós, ao ponto de nós, em detrimento do que é 100% uma afirmação e é certo e é aquilo que tem que ser, eu posso então excluir todo o resto? Isso não soa um pouco estranho, principalmente se nós pensarmos em termos da nossa existência nesse mundo, nesse universo, né? No momento em que eu faço uma escolha de um lado, é como se eu negasse o outro. Como não, né? É uma negação do outro. E se eu nego o outro lado, eu estou me colocando distante e separado do outro, separado do todo. Quando eu faço essa separação, né, eu me coloco distante, primeiro que eu não me permito olhar para aquilo e aprender, né? Eu fico quase numa rigidez, lembrando que até o que é rígido tem o outro lado que é o flexível. Mas eu fico ali numa rigidez, num processo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. E nesse momento eu não me permito expandir, experienciar, experimentar coisas novas sob um novo ponto de vista que vai inclusive me possibilitar entender de um outro modo aquilo. O que me parecia ruim pode se transformar em algo bom. E a dualidade passa por essa nossa observação. Muitas vezes aquilo que me parece bom pode não ser bom para você e vice-versa. E aí, o que é certo e o que é errado? Como fazer um julgamento a partir do meu eu aqui, né, da pessoa que eu me julgo melhor que todo mundo e dizer que eu estou certo e você está errado? Em que momento nós nos perdemos nessa lógica de achar que existe algo definitivamente de um ponto A melhor que um ponto B? E quando a gente fala, né, dessa polaridade, que sempre existem os dois lados, né, é o escuro e o claro, né, que para os taoístas, os budistas, o escuro, claro, yin e yang, né? Na verdade, eles são os opostos, né, de uma mesma esfera que em dado momento se cruzam e fecham um círculo e fecham o todo. Isso para demonstrar que não existe lado certo, existem complementariedades dessas polaridades. Mas para eu chegar nesse entendimento, eu preciso sentir, eu preciso me conectar com esse entendimento.
né? O quanto essas polaridades estão presentes na minha vida e eu preciso me conectar com este entendimento. E por que elas existem, né? Por que é que eu sei, para mim, né? Ou você, né? A Sandra, por exemplo, por que a Sandra sabe, por exemplo, que ela gosta mais do vermelho do que do azul? Não sei, né, Sandra? Eu tô chutando aqui por dedução do vermelho. Mas imaginemos como que eu saberia o que é o vermelho se eu nunca tivesse visto o seu oposto? Ou mesmo a dor, né? Como eu saberia o que é ruim, que me causa dor, se eu não tivesse experimentado essa dor? Se eu sempre permaneci dentro da água fria, como eu vou saber o que é o quente? Eu não tenho essa percepção. Então, como que eu posso dizer que é ruim? Se exatamente a percepção do que é um e é outro que me traz uma preferência, né? O como eu olho para isso, experiencio isso é que faz toda a diferença. Então, nessa dualidade, uma das coisas que a gente precisa estar muito atento é que até a experiência daquilo que parece ruim, mas eu tive que entender que aquilo é ruim para ter uma ideia do que é bom. A experiência do ruim, talvez na hora em que você está ali vivenciando, passando por aquela dor, ela possa te parecer tão intensa que você acha que aquilo é a pior coisa que existe. Mas perceba, passa um tempo quando você se distancia daquilo, né? Distancia de tempo mesmo, né? O tempo que te faz se distanciar daquela situação, curar aquela ferida, né? Passar por aquilo e para a próxima fasezinha do jogo. E se você olhar para aquilo com verdade, você vai ver que aquilo te trouxe uma coisa chamada aprendizado. E se aquilo te trouxe aprendizado, era a única forma de você conhecer aquilo que você acha que é bom. Sem você ter experienciado aquilo que você julgou como ruim, hoje você não estaria vivenciando o que é bom. Tem uma frase, eu acho que é um conto de como um rei foi salvo, acho que é um mito, mas eu não vou saber dizer para vocês agora de quem é, mas que conta uma historinha que um rei foi salvo porque ele fez uma pergunta para um sábio e esse sábio deu uma resposta para esse rei sobre uma escolha que ele precisaria fazer e esse sábio falou para ele que ele seria salvo por 3 palavrinhas, que é: isso também passará. E olha quanta dualidade tem nessa frase, né? Porque o que é bom também passa. Assim como o que é ruim também passa. Tudo depende do ponto de vista e do aprendizado que você tira daí. Então, por exemplo, uma felicidade muito intensa. Nossa, estou no auge, né? Encontrei um grande amor, estou vivendo uma paixão maravilhosa, um sentimento que enche o meu coração de... Ai, nossa, parece que eu vou explodir de tanta felicidade. Isso também passará, né? Ai, nossa, rompemos, eu tô numa tristeza que, de doer, de dar dó de mim. Tô aqui arrastada, parecendo um paninho de chão na soleira da porta. Isso também passará. Percebe como é 2 lados da mesma moeda? O como você observa, encara, percebe isso como um aprendizado é que vai trazer para você a realização dessa lei da vida, porque isso é uma das leis da nossa vida. A polaridade está aí, ela existe, ela é fato. Não temos como negá-la. Não dá para dizer assim, eu não quero viver nada de ruim na minha vida. Sinto muito. Vida é isso. Vida é feita de polo positivo e negativo. Vida é energia. E como energia, sempre haverá o polo positivo e o polo negativo dessa grande bateria chamada vida. É assim, né? Não temos como mudar. Eu, num dia desses aí, num diálogo mental aqui com a minha consciência, né? Ela mencionou para mim, eu me refiro a ela porque é realmente uma consciência, né? Porque quando eu me dou conta que eu estou pensando aquilo, eu falo, eu sozinha não pensaria. Isso é uma coisa maior do que eu sozinha, é o meu eu superior. Eu perguntando exatamente sobre o que é a tal da dualidade, da polaridade, sob um ponto de vista do tá aí, e aí? O que eu faço com isso? E aí ela me trouxe uma reflexão, né? Que todo o universo, todos os multiversos, tudo, né? Tudo que é a obra
essa grande obra desse grande arquiteto, né, de Deus, o grande arquiteto universal, dessa grande energia, dessa fonte geradora de tudo e de todos, é uma obra perfeita, porém inacabada. Aí você fica pensando, caramba, é muita coisa para entender isso, né? Perfeita e inacabada. E se você olhar para si como parte dessa obra, como parte desse todo, como parte desse grande universo, nós somos isso, uma obra perfeita, porém inacabada. E que bom! Porque se tivesse fim, se ela fosse acabada, ela teria fim. E aí é aquilo, né? Caiu ali no precipício, acabou, game over, não acabou o joguinho. Quando a gente olha para essa infinitude que é essa perfeição universal, até aquilo que nos parece caótico faz parte do todo, é necessário, é importante, faz parte da dualidade. E se a gente quiser compreender isso, né, porque em alguns momentos já ouvi isso algumas vezes, a pessoa falar, nossa, mas esse papo é de gente muito zen, muito boazinha, só vê a coisa boa, a gente está passando por tanta coisa ruim nesse mundo, nesse planeta, é doença, é esse vírus danado, é guerra não sei aonde, é moeda não sei o que está aumentando não sei como, é falta de alimento não sei o que. Ok, isso realmente existe e é real. Isso também faz parte dessa dualidade. Como que a gente poderia fazer um julgamento, e aí é julgamento, do que é bom se a gente não olhasse para isso que a gente julga como ruim? Mas perceba quanto a partir dessa experiência, desses pseudo-caos que a gente imagina, que estão aí expostos, né, não são necessários para trazer um equilíbrio, que também é uma das nossas leis divinas, que também é parte do que nós viemos aqui aprender. Quando nós estamos diante de uma situação, por exemplo, que é uma coisa de anos aí a fio, as guerras por conta de território ou de uma religião. Se você observar as causas a fundo, na origem dessas guerras, que são terríveis, que ceifam vidas, que tem uma crueldade, né, no modus operandi, e tudo aquilo que a gente recebe da mídia. Se vocês olharem, isso tudo acontece por uma forma que o ser humano, né, criou desde que ele passou a se separar de si mesmo. Porque quando eu falo em dualidade, a primeira dualidade com a qual a gente se encontra, os primeiros polos que nós nos encontramos quando tomamos aqui a decisão de vir encarnados como seres humanos, é a dualidade do espírito e da mente. Quando a gente separou essas duas coisas e achamos que quem está no controle é a mente, e que ela é isso aqui só hoje, aqui agora, né, aqui, no sentido de que quem manda é ela, né? O aqui agora é óbvio que é fundamental numa ideia de estarmos em presença, mas não é disso que eu estou falando. Mas quando eu deixo a mente controlar, a mente só faz julgamento o tempo todo, a partir de inputs que ela recebe, de insights que ela recebe desde quando a gente encarna, incorpora aqui nesse corpo físico e vai recebendo instrução, formação, recebendo crenças, da família onde a gente nasce, se desenvolve. Isso tudo vai trazendo uma série de capinhas para essa mente, que vai se transformando no que a gente vai denominar aí de ego. Então a gente olha para toda essa história de guerra, de toda a parte ruim, só sob esse aspecto. E deixamos de entender o que está por trás, o que aconteceu. Foi o separatismo, foi o momento em que um grupo olhou para outro grupo e não se reconheceu mais como um só. E esse que se sente preterido, que se sente alijado, que se sente não mais pertencente, tenta retomar aquele lugar que ele se sente que é dele. O outro fica combatendo, dizendo não, você não pertence. Enquanto isso não se equilibrar,
Ou seja, enquanto um não olhar para o outro e se reconhecer como iguais, ficarem nessa dualidade do você é bom, você é ruim, e cada um acha que o outro é bom ou é ruim a partir do seu ponto de vista, isso não terá fim. E não tem fim porque a obra, como eu disse, como foi dito para mim, ela é perfeita, mas ela é inacabada. A finitude vai acontecer, ou vamos passar, não de finalizar, mas vamos passar por uma outra etapa, no momento em que essas compreensões chegarem e um círculo se fecha para expandir numa vórtice, né, numa espiral ascendente para a próxima fase. A próxima etapa, a próxima dimensão, o próximo estágio da vida, a próxima, enfim, cada um dá um nome, o céu, o paraíso, uol, né? Cada um dá um nome, não importa o nome. O que importa é nós termos essa compreensão de que cabe a nós as escolhas nesse mundo dual de fazermos, né, coisas que mais nos aproxime da opção ser humano. Isso é a única certeza que temos, que nós somos um ser humano. Né? E enquanto ser humano, o que nos traz mais coerência no ser, no agir, né? E que de algum modo eu consigo me evoluir, me fazer, me trazer entendimento para a vida, para a minha existência aqui, e desse modo não causar dano a ninguém, mal a ninguém. Né? Ao contrário, ser alguém útil, pela utilidade do ser humano. Né? Às vezes você é útil só de ficar calado, né? De não falar na hora que você se você não for solicitado, não ter palavras duras, não impor o teu julgamento. Às vezes é isso. Noutras vezes é falar quando alguém te pede, ou alguém apenas quer que você esteja ali por perto para ser um apoio, não importa. Ou vir para cumprir o teu talento. Você tem um talento, todos nós temos, nós recebemos esse talento no momento em que nós decidimos vir para cá. Quando você reconhece esse talento em você, é tua obrigação enquanto ser humano colocar isso para fora, deixar isso aflorar. Seja um talento de falar, seja um talento de ensinar, seja um talento de fazer uma música, de escrever poesia, de costurar, de cozinhar. Você tem um talento de ouvir. Nossa, esse talento é um dos mais maravilhosos. Ser um bom ouvinte, para estar ali com aquele teu ombro disponível, para quando as pessoas têm ali a necessidade de falar. E isso também é uma dualidade, né? Porque se você fala, você não escuta. Então você tem que fazer uma opção, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso também é um aprendizado. Então, é bom ou é ruim? Né? É certo ou é errado? Tudo vai depender da forma que você encara isso. Porque até aquilo que te parece uma dor insuportável vai te trazer tanto aprendizado. E aí eu posso falar por mim, né? Eu já vivi uma série de provações, né? E eu já falei disso aqui num vídeo, né? Provação, tem muito dogma, né, sobre a palavra provação. Provação, estou passando por uma provação divina. Tem muito dogma em cima disso, e o meu entendimento sobre provação vem do entendimento da palavra provação, de provar uma ação, né? Então, eu só estou provando algo porque eu tive uma ação, e a ação pressupõe um ato meu, né? E se eu tive ali, se eu sair da inércia e tive uma ação, é óbvio que eu contribuí por meio da minha escolha para aquilo acontecer. Então, por meio da minha ação, eu provo algo. E a hora que eu recebo essa prova, eu vou, a partir do meu conhecimento ali, do que é a minha verdade, as minhas crenças, fazer um julgamento. Isso é bom, isso é ruim. Isso está me fazendo mal, isso está me fazendo bem. Né? Agora, na hora que eu olho para isso, por meio desta provação, e olho e falo, pera, deixa eu entender agora, o que é isso que está se passando? E o que eu faço com isso agora? Existe algo que eu possa fazer para mudar essa situação? Ou não há nada que eu possa fazer que mude isso? A maior parte das vezes está como você escolheu aquela situação, a escolha de sair dela também é sua, ainda que seja aceitando, olhando para aquela dor e dizer, ok,
fui responsável pela ação que gerou essa dor, logo eu a aceito, aprendo com ela e sei que isso também passará. É duro falar isso, né? E parece que é fácil falar e difícil fazer. Mas eu pergunto para todo mundo que está aqui acompanhando a live se tem uma recordação de uma coisa muito ruim que aconteceu com você e que você vai me dizer assim, isso também passou. Não deixa, ficou só como uma lembrança. E uma lembrança que hoje eu olho e consegui tirar um aprendizado disso. Mas você tem que ser verdadeiro. Não pode falar assim, nossa, aconteceu isso de ruim comigo, porque o outro foi sem vergonha, safado, me fez mal, puxou meu tapete no trabalho, ficou com outra mulher, o outro, né? Ah, porque ele foi o culpado, o outro foi o culpado, aí eu senti a dor da traição, senti a dor da deslealdade, senti a dor... Não, aí você está se colocando numa condição, né, de não se autorresponsabilizar pelas suas escolhas, pela escolha daquela pessoa com quem você viveu, daquele emprego que você trabalhou, né, do comportamento que você teve que gerou o comportamento do outro. Até a sua não atenção, o seu não comportamento, né? Por medo, às vezes, você fica lá e não faz nada, né? E deixa todo mundo te fazer de bobo. Isso também foi uma escolha. E você tem que buscar e entender o que te faz ter um comportamento assim. E se você continuar repetindo o comportamento, sentindo dores muito semelhantes, mudou nada. Aí você está no modo Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, não tem jeito de mudar. Então perceba, veio uma dor, olha para ela, aceita, acolhe, entende qual foi a origem. Qual foi a origem daquilo que você hoje, dentro de uma dualidade bom e ruim, você está considerando ruim. Agora lembra disso, quantas coisas já aconteceram e foram, passaram, acabaram. E que se você olhar hoje para aquela mesma cena, você fala, nossa, nem sei porque que eu sofri tanto com aquilo. Hoje eu olho e falo, caramba, que sofrimento desnecessário, para que eu fiquei tanto tempo nessa dor, quando na verdade ela nem era tudo aquilo que eu pensei naquele momento. Quantas coisas a gente inclusive se diverte hoje lembrando, né? A minha sobrinha está aqui acompanhando, a Verônica e o Yuri. Eles são jovens ainda, né? Mas vai haver um tempo, quando eles chegarem na minha idade, jovem, claro, como eu sou, né? Que eles vão lembrar de coisas que eles fizeram na idade que eles estão hoje, né, no auge da juventude, e que talvez eles tenham achado que aquilo os fez passar vergonha, muito medo, muita culpa, e vão olhar quando estiverem aqui no meu lugar e vão dar muita risada disso. Muita risada. Então, como alguma coisa que pareceu tão ruim, hoje é engraçada? Não tem alguma coisa aí que te ensinou algo, que te trouxe um aprendizado? Isso é a dualidade. Por isso que nós, né, a minha ideia aqui é nós estarmos com a mente muito desperta para isso. Porque quando a gente começa em discussões que polarizam qualquer assunto, religião, política, opção sexual, qualquer assunto, gente, qualquer assunto, não vai ter ninguém que vai ganhar, não vai ter ninguém certo e errado, não vai ter ninguém bom ou ruim, melhor ou pior. Acreditem nisso. Não existe lado. O que existe é polaridade. E as polaridades num ponto se reencontram. Eu costumo falar muito, né? Tá no auge, né? Se falar disso, o sagrado feminino e o sagrado masculino. Eu não gosto de fazer essa separação quando falo disso, porque parece que tem um sagrado feminino separado de um sagrado masculino. E nós somos as duas coisas dentro de nós. Eu não existo sem o sagrado masculino dentro de mim. Isso é minha essência, nós somos yin e yang. Né? Eu preciso do poder realizador do masculino. Eu sou uma mulher, mas eu preciso do poder realizador do masculino. Eu tenho o poder criativo da mulher e o poder realizador do masculino. Então, quando a gente começa também a separar, parece que tem separação. Né? E se a gente não quer mais que as coisas estejam separadas, que tudo volte a ser um só, nós precisamos também começar a não fazer parte de time, porque senão parece que tem o certo e o errado.
E é óbvio, eu não estou aqui falando das N questões que envolvem, né, a questão da mulher, do homem, né, nas questões políticas. Não vou entrar nesse mérito porque esse não é o objetivo dessa live. Não é fazer defesa de nenhuma bandeira e nem tomar nenhum partido. Aqui a ideia é trazer a reflexão. Nós só podemos tomar consciência de algo a partir de reflexões profundas. Não dá para você sair levantando bandeira e correndo atrás da primeira coisa que te mandam, né? Por meio de TV, internet, jornal. É isso que é o certo, vou correr atrás. Não, para! Você é uma pessoa com plenas condições de pensar, de tomar decisões baseado naquilo que você tem de mais poderoso em você, que é a mente e o espírito juntos. Né? E a mente, ela tem um poder de absorver, como se fosse uma esponja, tudo que vem de fora e achar que é dela. Né? É aquela história de você, de repente, tive uma ideia. Essa ideia você já deve ter ouvido ela 1 milhão de vezes passando por um carro de som na rua. Não tem ideia nova. Tem você e o quanto a sua mente está dizendo para você que você é mais importante que todo mundo. E aí tem a dualidade, ao mesmo tempo que a gente é só um grão de areia menos que isso, fragmento do grão de areia do universo, ao mesmo tempo que a gente é só isso, nós também somos a obra perfeita e inacabada do arquiteto universal. Olha que incrível isso! Olha que coisa maravilhosa que é isso! E é tão perfeito que nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos e chegamos ao fim de um ciclo em que temos a oportunidade de sermos melhores todos os dias. Para podermos, obviamente, né, evoluir, porque senão também qual é o objetivo da gente estar aqui, se a gente não acreditar que a obra é inacabada mesmo? Né? E quantas provas disso estão aí todas as horas, todos os momentos para nós, de que isso é um fato, que essa obra não tem fim e ela é uma perfeição. Nós somos o retrato dessa perfeição. Imagine, né, se nós pegarmos aí na nossa existência enquanto humanidade, quantas coisas fomos capazes de transformar a partir do nosso estado de conhecimento, né, de exercício desse conhecimento, de colocar esse conhecimento a serviço da humanidade. Olha que incrível quantas coisas a gente faz todos os dias. E se a gente perguntar, poxa, por que é inacabada essa obra, né? Por que ela é perfeita, mas ela precisa de reparo? E aí é da onde vem aquela história, né? Que também a gente ouve muito em algumas religiões dizer a reforma íntima. A reforma íntima é isso. Como somos perfeitos, mas somos obras inacabadas, de vez em quando a gente precisa fazer uma reforma íntima, igual em casa. De vez em quando você precisa quebrar uma parede, né? De vez em quando você precisa trocar um piso. A casa é linda, mas, poxa, aumentou, né, a quantidade de gente nela, vamos dar uma melhorada, ou, enfim, quero melhorar mesmo o aspecto, deixá-la mais bonita ainda. Então a gente faz uma reforma íntima. Essa reforma íntima, ela é inevitável que alguma coisa se quebre para algo bom, de novo, nascer dali. E é isso que é nós estarmos conectados com o que é a tal da dualidade e da polaridade. Aquilo que parece ruim, na verdade, traz para a gente um aprendizado que traz essa reforma interior do eu sou, que me liga ao meu eu superior, esse mesmo eu superior que fez essa obra toda e que eu sou parte dele. Logo, se eu sou parte dele, eu faço parte disso tudo. Nossa, aí eu já não sou só um grão de areia, eu sou parte do todo. Eu sou uma célula num organismo vivo que preciso cumprir minha função, sob pena de que se eu não o fizer, eu vou adoecer esse sistema, eu vou adoecer esse corpo, eu vou adoecer esse universo, eu vou ser como uma célula cancerígena. E aí, o ser humano faz o que quando tem um câncer? Quando tem uma célula em disfunção no seu organismo? Ele combate o câncer. Já parou para pensar que talvez tudo o que nós precisávamos fazer era reconhecer a motivação que aquela célula parou de fazer a sua função, porque provavelmente ela deixou de compreender a sua função
energeticamente, vibracionalmente, entrou em desarmonia com o todo, como num caos, como numa guerra. O não pertencimento, aquele território é meu, eu quero voltar, eu quero tomar aquele território a qualquer custo, né? Esse sentimento de traição que ela está sentindo, é muito ruim, aí o corpo começa, é muito ruim, a célula entra numa vibração frenética, é muito ruim, eu vou combater isso, aí no combate ela se estraga, se perde do todo, de repente o corpo tem que parar de pensar naquela dor da traição para combater uma célula. Só que não foi a célula que causou aquilo tudo, na verdade, foi o todo, como foi pensado, que levou aquele resultado. Então, olha como nós, enquanto microcosmos, representamos o cosmos todo. Então, em que momento eu estou sendo uma célula cancerígena? Mas que eu não tenho culpa, eu só estou tentando fazer o meu melhor, dentro daquilo que eu entendi do que está sendo dual para mim, dessa polaridade que eu estou vivendo. Mas na hora que eu paro para pensar e falo, pera um pouco, mas eu faço parte, eu sou parte desse todo. E se eu, nessa minha tomada de consciência, consigo parar de ficar ali agitada nesse combate, óbvio, guardadas as proporções, a gente sabe que quando a gente extrapola isso para o macro não é tão simples. Mas se ao invés de um combate eu tiver uma aceitação daquela doença, daquela sensação, a gente sabe de N casos em que a cura, né, ou a melhora do quadro vem com muito mais facilidade quando você olha para esse sentimento e acolhe aquilo que está em desarmonia e acolhe aquelas células que causaram aquele desacordo no seu organismo por uma má interpretação de uma dor emocional, né, muitas das vezes, que você acabou disparando uma guerra interior no seu microcosmos. Então nós, enquanto pequenas células do todo, se tomarmos consciência desse nosso papel nesse todo, a gente passa a agir em harmonia, né? E a harmonia faz com que a nossa vibração, a nossa frequência entre num ritmo, né, num ritmo do coração, né, aquele ritmo, o ritmo do amor, né, que é o ritmo do coração, e isso vai contagiando outras pessoas, né, a também entrarem nesse ritmo, e daqui a pouco todo o organismo vai entrar num acordo, num consenso. Isso é ilusão? Talvez. Mas eu acho que é muito mais ilusão nós permanecermos na condição de dizer eu estou certa e você está errado. Isso é uma ilusão, porque não tem lado certo e errado. O que tem é o que é, e o como eu olho para isso e vivo essa realidade. Como eu me comporto diante da realidade. Que escolhas eu faço para que eu possa sofrer menos, né? Ou tirar o maior proveito desse sofrimento para minha evolução, para minha melhora enquanto um ser humano, como alguém que está aqui nessa senda de evolução, que eu olhe para trás e falo, nossa, eu não sou mais a mesma pessoa daquele tempo, eu consegui, né, avançar, e é para hoje, é para ser melhor aqui e agora, não é pensando que vai acontecer depois que morrer, né? Ninguém vive para morrer, a gente vive para viver, porque inclusive a morte também é só uma ilusão, né? Porque se a obra é inacabada, não termina na morte, só muda de etapa. E para essa etapa acontecer da melhor forma possível, eu vou seguindo um trajeto. O que eu estou fazendo da minha história, da minha biografia, da minha própria vida? Né? Que escolhas eu estou fazendo para que esse trajeto seja o melhor aqui e agora, para mim, para todas as pessoas, para todas as coisas com as quais eu me relaciono, né? O meio ambiente, os animais, tudo, né? O todo, né? O que eu estou contribuindo com esse todo enquanto um ser humano, né? E eu persigo é isso que a gente veio para perseguir, sermos melhores para nós mesmos. A única pessoa com quem a gente disputa é com a gente. Você pode ter certeza que a hora que você entra numa discussão por polaridades, política, racial, religiosa, o único perdedor é você. Porque você vai ficar desgastado, vai disparar em você o sentimento oposto ao amor, que é o ódio, porque daí você vai ficar com ódio do outro. Né? Mas você percebe que isso é só o oposto do amor? Porque o outro é você. Por que você está odiando o outro? Ah, porque ele não pensa como eu.
E eu que tô certo porque eu penso igual o outro aqui do lado, que pensa diferente daquele outro. Mas isso é só um jeito de olhar a cena, né? Se você mudar a cena muda. E aí? E aí? Né? E aí, quantas vezes a gente está aí, às vezes, inclusive, tomando posturas ou posições fora do nosso centro, fora de quem nós somos, por imposição aí, porque uma mente desgovernada, né? Uma mente em que ela não consegue pensar, né? Você que se deixa levar absolutamente pelo teu mental ali, não tem essa parada para falar, pera um pouquinho, quem eu sou, né? Quem é o meu eu superior? O que é aqui dentro de mim que reverbera e me faz sentir? Né? Se você não faz isso, alguém vai controlar você. Se você não controla a sua mente, alguém está controlando ela. É a mídia, a TV, fake news, a internet, é isso aí. Alguém está controlando para você, fique tranquilo. Desgovernada ela não fica. Ela só não está, você só acha que é você. Mas na hora que você para e faz perguntas para a sua mente das motivações dela e ela não consegue te dar respostas, você pode ter certeza que ela está seguindo como um trem descarrilhado. Na hora que você se conecta com você, que você deixa, né, de olhar a dualidade mente e espírito para se tornar um, você começa a encontrar a fonte. Essa fonte geradora, criadora de tudo e de todos, o arquiteto que criou, né, a obra perfeita e inacabada. E aonde que está esse grande arquiteto? Por que a obra é inacabada? Porque ela é gerada constantemente no amor. E se ela é amor, ela é infinita. Porque o amor é infinito. Nada que é amor acaba. Só se multiplica e continua e permanece. Só porque é amor. E aonde é isso? É na fonte, a fonte que gera tudo. E aonde que é essa fonte? Ela é aqui, ó. Ela é aqui. Ela é aqui. Eu dou fé disso para vocês. A fonte geradora de tudo e de todos e do todo tá aqui, ó. Não é aqui em mim não, tá em você também. Esse canalzinho aqui de comunicação direta, linha direta. Esse aqui é o nosso Wi-Fi, nosso Bluetooth, da ligação direta com o eu sou, com o eu superior. Foi por meio dessa mesma vibração que o coração faz e emite, que tudo foi gerado, que tudo foi criado. Isso prova que somos todos um. Isso aqui, olha, chamado coração, esse órgão, né? Esse músculo que está aqui batendo e que tem uma vibração, uma frequência, é o que prova que somos todos parte do um e que somos todos iguais e que estamos todos juntos, em que pese as nossas diferenças. E no momento em que a gente consegue efetivamente aceitar, né, dizer para a nossa mente, para o nosso ego, ok, esta situação que eu estou vivendo, né, que eu estou olhando para ela neste momento com muita dor, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu não vou repetir mais porque eu tive um aprendizado? Ou como eu vou fazer diferente agora? Ou não há nada que eu possa fazer porque isso não está em absoluto no meu controle. Se não está no controle, é só aceitação total, não tem nem o que falar. Porque como que você vai brigar com algo que você não tem a menor hipótese de alterar? É uma briga insana que não vai te levar a qualquer lugar, a não ser a mais energias densas, negativas, negatividade, pessimismo, vitimismos e os ismos todos que vão só te colocando cada vez mais para baixo e te mantendo nessa condição. É isso, turma. Então hoje a minha live foi para falar disso, porque isso tem me trazido muita clareza, esses diálogos, né, sobre o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, me traz muita clareza, muita reflexão. Eu ia dar o exemplo, né, acabei não falando, né. Eu tenho N histórias, N lembranças de coisas que foram muito ruins. E que quando eu me lembro assim, né, eu falo, nossa, como aquilo doeu.
Mas quando eu olho todo o aprendizado que eu tive naquela dor, nossa, é uma gratidão tão grande. Eu não teria aprendido se não fosse dessa forma. Não há como você saber que a água quente é gostosa antes de você entrar na fria ou vice-versa. Hoje, por exemplo, hoje foi um dia de verão aqui pra gente, né? E o quanto uma água fresca foi mais agradável no banho do que uma água quente. Tá vendo como é dual, como é difícil da gente poder falar que é certo e errado, porque tudo é uma questão de ponto de vista, do seu ponto, do meu ponto, mas nós todos estamos ligados num único elo, num único arco. Eu deixei um post aqui no Instagram outro dia falando que somos como pérolas num colar, né, de pérolas, né? Estamos todas as pérolas ali nesse fio que nos une, mas a gente esquece de olhar para a pérola do lado, a gente acha que nossa, eu sou a pérola, né? Quando a gente se dá conta que a gente está uma unida à outra por esse grande cordão e que esse cordão se fecha num círculo, é a hora que a gente volta para o todo, é a hora que a gente se dá conta que somos um. E que somos um nesse universo maravilhoso, infinito, de infinitas possibilidades. E se é infinitas possibilidades, elas são infinitas para nós também decidirmos o que queremos. Eu tenho infinitas possibilidades para desejar e co-criar na minha vida coisas boas. Né? Eu posso, a partir do meu aprendizado, co-criar, materializar, a partir dessa expansão da consciência, o que eu desejo de melhor para mim, dentro daquilo que eu consegui considerar o que não foi tão bom assim. Então é óbvio, mas para fazer isso eu tenho que fazer diferente de como eu estava fazendo, senão como é que eu vou colher resultados diferentes se eu continuo plantando feijão e quero colher alface? Impossível, impossível, por óbvio, por outra lei, né? Por outra lei que não permite que você plante uma coisa e nasça a outra. Então a ideia era trazer um pouco disso para vocês, espero que tenha feito sentido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui, ó, passando aqui para ver. Vou reforçar o convite para quem ainda não fez a inscrição para o nosso curso As Divindades Orixás. Como eu falei no início dessa live, a proposta é exatamente trazer um olhar sobre todas essas perspectivas de quem são esses orixás, essas divindades, sobre essa releitura no hermetismo, no budismo, no ocultismo. Isso tudo é uma única coisa, a gente só dá nomes diferentes. E aí, muita gente se surpreende na hora em que se conecta com essa divindade e muitas pessoas até na crítica, né? Por quê? Porque na dualidade acho que uma religião é melhor que a outra, né? E aí quando cai a ficha de que ela está ali, sei lá, fazendo uma fogueira e tentando transmutar alguma coisa ali no fogo, queimando alguma coisa de outra religião qualquer. Ela está se relacionando com um elemento fogo. O elemento fogo é uma divindade, sozinho, sem precisar de nome nenhum. O fogo é uma divindade, né? O éter é uma divindade e a gente está com ele aqui, ó, em volta de nós. Primeiro elemento fundamental para a criação de todo o universo. E aí, alguém vai dizer que não? Isso está na física quântica, na química, na matemática, na física. Não tem nada de religião, isso é. Então, reforço o convite. Quem quiser informações, tem um link na bio em que tem mais informações. Eu preciso que você faça a sua inscrição para eu poder te mandar o link do Zoom. A contribuição, de troca de energia é voluntária. Então, se você achar que faz sentido para você contribuir, eu agradeço muito. Se você não tem condições ou acha que não, conhecimento, eu não vou contribuir, gratidão também. A ideia aqui é realmente te entregar aquilo que faz sentido para mim. E se faz sentido para mim, eu vou, só de estar podendo te entregar isso, eu já vou estar grata. É isso, pessoal. Agora são 22h10, ainda temos aí 11 minutinhos. Se alguém quiser participar, tem alguém aí que quer participar ao vivo aqui comigo? Eu chamo aqui pra gente bater um papo. Deixa eu ver quem tá aqui. A Su. Olha, a Su. A Su tá ficando craque em fazer live, né, Su? Quer vir falar aqui comigo? A Iana.
Rafa, Verônica, Yuri, vocês estão aí ainda? Dá um oizinho para mim. A Sandra, amada. A Bel, oi Bel, gratidão por estar aqui. Bom, pessoal, eu agradeço. Se vocês não têm perguntas, eu vou encerrar essa live. Isso vai ficar gravado. Quem quiser aí depois assistir, comentar, compartilhar, fica à vontade. A Suzana apareceu, ficou com medo de chamar, né? Fica à vontade, tá? Deixa os seus comentários, deixa perguntas ou sugestões para temas para a gente vir aqui conversar. Eu fiquei afastada essa última semana porque as aulas na faculdade retomaram. Eu sou professora universitária, amo demais, de paixão dar aulas. E aí o ritmo ficou muito acelerado. Eu tive que aproveitar o dia em que eu não dou aulas à noite para voltar a retomar aí a live. Então eu espero pelo menos a cada 15 dias eu consiga vir aqui bater esse papo com vocês, totalmente despretensioso. A minha ideia realmente é compartilhar, contribuir, trazer o que faz sentido para mim. É por isso que eu faço, porque como ser humano eu espero poder entregar aquilo que fez sentido, aquilo que eu aprendi. Quando a gente aprende, a gente ensina e continua aprendendo toda hora, porque é uma obra perfeita e inacabada. Gente, minha eterna gratidão a vocês, somos todos um, meu axé muito grande no coração de todos vocês e que todas as divindades estejam dentro do coração de vocês os abençoando ricamente e que todos sejam co-criadores da sua própria realidade a partir do entendimento do que é polaridade. Tchau, pessoal, gratidão.